Da natureza da corrupção cristã, sobre como não desanimar. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu tiro o dia, o conteúdo aqui para a gente responder um comentário que foi feito, acho que há um mês atrás aqui no canal. E sem mais delongas eu quero mostrar o conteúdo para vocês para a gente reagir. Aí eu censurei o nome da pessoa aí, porque o caso não é identificar ele, né? E aí ele fala assim: admiro você, sou ancião e diretor de música e estou desanimado. Cansado de tantas pessoas hipócritas, líderes hipócritas, pastores hipócritas dentro da igreja. Pessoas como você eu admiro. Intelectual, sábio, corajoso, verdadeiro e homem de verdade. Gostaria de um conselho seu. Estou cansado de tudo e a igreja me causou isso. Posso estar errado, mas é a visão que eu tenho de 4 anos de adventista. Exausto. Bom, meu amado irmão que mandou essa mensagem aí, eu fico feliz com o seu comentário, de certa forma, mas ao mesmo tempo um pouco triste, né, pelo contexto. E esse comentário ele foi feito em um dos vídeos que eu fiz aí, acho que alguns tempos atrás, um pouco mais críticos assim em relação à igreja e tal. E às vezes quando a gente evoca esse tipo de coisa, sentimentos desse tipo, né, como os expressos por esta pessoa, acontecem no coração das pessoas assim, elas param para pensar assim na realidade delas, na igreja delas, na igreja local, e a gente não sabe bem os contextos, né, enfim, da experiência da pessoa que mandou o e-mail aí, e que fazem, né, a própria pessoa pensar e repensar e expressa assim um pouco dessas questões. Inclusive, no dia que esse rapaz mandou esse comentário, eu falei para ele que eu ia pensar em reagir, né, por vídeo. Ele falou, pô, seria bem legal e tal. E demorou, mas aqui estou, tudo bem? E eu estava refletindo bastante, assim, antes de vir aqui gravar esse vídeo, até porque agora é quase 2 horas da manhã. E eu passei aí, acho que mais de 1 hora pensando um pouco assim a respeito dessas coisas, e eu decidi intitular esse vídeo como assim uma reflexão sobre a natureza da corrupção cristã. E talvez isso pode parecer assim contraintuitivo, né, na mensagem que o rapaz quer que eu ajude ele a não desanimar de vez. Mas para a gente, às vezes, enxergar a solução de um problema, a gente precisa se aprofundar no problema. Porque só uma compreensão mais profunda do problema ajuda a gente a enxergar, assim, de certa forma, a solução. Só que o problema da igreja, vamos colocar desta forma, que nos desanima, que nos machuca, que nos envergonha, que nos entristece, que é tão ruim, é um problema muito complexo. E a solução desse problema demanda capítulos posteriores, assim, que a gente não é capaz de atualizar aqui e agora. Que tem que ver com o conceito do juízo final, em ampla medida, onde Deus vai revelar os mistérios e vai julgar todas as coisas e vai vindicar os sinceros, os fiéis e vai destruir o joio e etc, etc, etc. E essa obra, ela é uma obra divina. Nenhum de nós, né, recebeu o encargo de realizar esta obra de uma forma plena e definitiva. Então, um dos problemas desse desânimo tem a ver com isso, tá? Que a gente não consegue resolver todos os problemas para a gente viver não desanimado com os problemas aqui
neste mundo. O que, inclusive, torna premente a necessidade da gente se fortalecer mentalmente, espiritualmente, como indivíduos, como famílias, para a gente poder suportar o estado de coisas assim que acabam acontecendo dentro da nossa experiência cristã e que muitas vezes envolve, né, as mazelas da nossa comunidade, como que a gente percebe, como que a gente não percebe. Então, assim, o comentário chama muito a atenção no aspecto assim da repetição da acusação de hipocrisia. Então, a pessoa diz assim que ela está desanimada porque ela está cansada de hipocrisia dentro da igreja. Então são muitas pessoas hipócritas, líderes hipócritas e pastores hipócritas dentro da igreja. Ok. Então vamos começar pensando um pouco sobre isso. E a hipocrisia, ela é uma característica, assim, bem interessante, porque a hipocrisia, ela é, de certa forma, uma realidade universal. Pelo menos nos aspectos mais leves, e aí nos aspectos mais pesados, talvez não. Talvez não seja todo mundo assim que é super hipócrita. Mas pelo menos um pouco hipócrita todos nós somos. Da mesma maneira como todos nós temos algum grau de egoísmo, todos nós temos algum grau de vaidade, todos nós às vezes temos algum problema com a sexualidade, ou com a gula, ou com, sei lá, preguiça, essa coisa dos pecados capitais, né, como se fala, por exemplo. E a hipocrisia é uma coisa meio que desse tipo também. Todo mundo tem um pouco, e aí nesse aspecto a gente tem que ter um pouco de temor de jogar isso só para fora, aqueles hipócritas lá fora, e não enxergar eles aqui no espelho, aqui dentro, a gente mesmo. Mas também é verdade que, por exemplo, existem pessoas que têm a hipocrisia mais exacerbada, mais acentuada do que outras pessoas, assim como é o caso da gula, do egoísmo, da vaidade, da preguiça, enfim, da raiva e dos pecados, assim, de uma forma meio que geral. Então, o que acontece? A hipocrisia, ela é um problema que também revela uma questão complexa, que é a tensão e a contradição que muitas vezes há entre as teorias e as práticas. E isso é especialmente acentuado quando a gente fala de religião, que tem na sua teoria certos ideais assim de comunhão com Deus e de ação missionária e de amor a Deus e amor aos homens no contexto universal e da pregação da verdade e da experiência assim de, sei lá, experimentar na vida o milagre, né? Tanto o milagre da conversão quanto o milagre da superação assim de condições pesadas de doença ou de desemprego ou de, sei lá, situações de pobreza e de, sei lá, dificuldades assim gigantescas na vida, né? E a religião, ela abre as perspectivas da nossa mente, do nosso coração, para a ideia de que Deus Todo-Poderoso nos ama e nos visita e nos enche de esperanças e perspectivas e teorias de amor e fé e missão e louvor e transformação e graça e glória e vitória e alegria e bênção e etc, e etc, e etc. E às vezes, quando a gente abre o nosso coração para tudo isso, às vezes se torna mais difícil encarar a realidade.
Porque a realidade humana, ela contém todas estas coisas, né? O amor, a fé, a verdade, a missão, o louvor, a verdade, etc e tal, mas ela também contém os contrapontos, assim, né? O desânimo, a mentira, a trapaça, o erro, a traição, sei lá, né? Tudo que não presta, a mornidão, a hipocrisia, as vaidades, os pecados e as incoerências e as coisas, assim. E realmente, assim, é difícil a gente lidar com isso. Mas, para a gente aprender a lidar com isso, a gente tem que entender a natureza da corrupção cristã. E a gente não pode pretender não fazer parte do problema. Porque esse é um aspecto complexo também. Quando a gente enxerga os problemas como estando fora da gente e não dentro da gente, ou fora da nossa igreja, não dentro da nossa igreja, etc., a gente se frustra quando a realidade se impõe e a gente tem que, de uma forma ou de outra, admitir para a gente mesmo que não é como a gente pensa. Então, a gente também é parte do problema e a nossa igreja também é parte do problema. E não tem como ser diferente. Por quê? Porque, no fim, toda a mensagem da igreja, ela envolve a perspectiva do pecado humano. E o pecado é visto como algo universal e não como algo local. Ou seja, o pecado não é um problema deles, é um problema nosso. Isso, entretanto, não significa que porque o pecado é universal, a gente deva passar pano para o pecado de certas pessoas. Então, por exemplo, vamos dizer que na nossa igreja tem alguém abusando de criança, tem outra pessoa roubando, tem outra pessoa matando, tem a outra pessoa adulterando, tem a pessoa desviando dinheiro, tem pessoa que não acredita em Deus, mas que engana que acredita para ter um cargo, para ter um salário, para não sei o quê. E todo tipo de sacanagem, assim, tipo das mais comuns e corriqueiras até as mais desgraçadas e horrorosas, assim. A gente não é obrigado a passar pano para nada disso, sob a ideia de que todos nós temos algum defeito, então deixa os defeitos dos outros para lá. Não. Essa não é a postura biblicamente recomendada. Deus, inclusive, em inúmeros contextos, disse, né, aos seus servos, aos profetas, aos discípulos, etc. e tal, que eles deveriam denunciar o pecado. E o fato deles próprios serem pecadores não é um empecilho para tal. Óbvio que isso coloca cada um que tem a missão de denunciar o pecado numa condição que vai chegar na hipocrisia, né? Porque você denuncia o pecado e você também é pecador. O que talvez possa chegar na hipocrisia em algum contexto, em algum momento. E esse é um aspecto bem importante. Então, toda e qualquer missão que envolva a necessidade de denunciar o pecado, nunca pode pressupor nem concluir que aquele que denuncia é isento do problema. E essa percepção, ela ajuda a trazer para a gente equilíbrio e consciência das coisas tais quais as coisas são. Porque quando a gente não se enxerga como parte do problema, a gente se torna muito desequilibrado e muito inconsciente da verdadeira natureza da corrupção cristã. E a gente se sente meio que, tipo,
acima dos demais, e aí é chato conviver com os demais que estão inferiores a nós e gera-se um problema. Eu não sei se a pessoa que escreveu esse comentário, ela tem esse problema porque ela está realmente numa comunidade muito negativa, ou se porque ela tem expectativas assim irreais e ela queria que tudo fosse mais do jeito dela e não sendo, ela fica chateada e talvez ela enxergue no que eu faço aqui uma corroboração desta ideia. A gente não sabe o que está no coração da pessoa. Então, a pessoa pode estar desanimada, motivada por um sentimento de justiça própria, de farisaísmo, de que todo mundo deveria ser como ela, e não sendo assim está todo mundo errado, e está todo mundo muito errado e muito ruim. Ou realmente a pessoa pode estar no meio de uma comunidade cheia de gente imunda, assim, que se reveste, né, do cristianismo como uma capa para as suas iniquidades e as suas maldades, e é uma coisa muito perversa, assim, quando a gente se encontra em contextos desse tipo. Então a gente tem que trabalhar com essas duas hipóteses. Mas o importante, para começar a conversa, é a gente ter consciência de fazer parte do problema, para, inclusive, a gente não ser tão duro no juízo das coisas. O que não significa ser, tipo, tolerante com a abominação, vamos dizer assim. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que as nossas percepções sobre o pecado e o mal dentro da igreja, elas precisam ser um pouco freadas, de certa forma, até mesmo para que isso não impeça a nossa comunhão com as pessoas dentro da igreja. Porque se a gente for pegar muito pesado e a gente for dizer assim, olha, aqui na igreja está cheio de problemas, cheio de hipocrisia, cheio de maldade, cheio de incoerência, cheio de transgressão, e a gente decidir em nome disso não participar, caso aconteça isso, a gente vai acabar, no fim das contas, justificando que ninguém mais se relacione com ninguém. Ninguém mais perdoe ninguém, ninguém mais ame ninguém, ninguém mais conviva e aceite ninguém, ninguém mais conviva bem com ninguém, porque sempre o defeito e o problema e o pecado vai existir, ele sempre vai ser trazido à tona, a gente não pode tolerar, a gente não pode aceitar, a gente não pode lidar com isso, então todo mundo tem que se isolar e ninguém mais pode participar de nenhuma forma de comunhão, que é aonde esse tipo de coisa conduz. E isso é errado. Os defeitos da igreja, eles são muito parecidos com os defeitos de uma família. E é muito triste quando, em nome dos defeitos de uma família, as pessoas não mais convivem. E a experiência prática da imensa maioria das famílias é que as pessoas se amam, se valorizam e querem o bem umas das outras a despeito dos seus defeitos em nome dos seus laços familiares da vida. Claro que há contextos familiares mais difíceis, há contextos familiares melhores. Então, essas formas de entender a igreja nem sempre funcionam para todo mundo. É igual dizer que Deus é pai. Se você tem um pai bom, você pode ter uma visão boa. Se tem um pai ruim, você pode ter uma visão ruim. Então, essas analogias, assim, essas comparações, elas não são perfeitas, mas pensa assim. Pensa numa família de seres humanos todos defeituosos e cheios de problemas, onde cada um enxerga o defeito do outro, mas onde não deixa de haver amor. A igreja, em tese, é para ser assim também. Não é à toa, inclusive, que as metáforas de que nós somos a família da fé, ou que nós somos corpo, que nós somos membros uns dos outros, que nós não devemos deixar de congregar, e nós não devemos deixar de
perdoar, amar, suportar, tolerar as debilidades. E existem várias exortações bíblicas assim dessas coisas. E lembrem-se, elas também são mescladas com a necessidade de exortar, denunciar, apontar, inclusive publicamente, os problemas. Aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos para que os demais temam. E todas essas coisas, tipo assim, positivas e negativas, elas convivem. Porque se não for desta maneira, ninguém vai conviver. Pais não vão conviver com os filhos, maridos não vão conviver com as mulheres, amigos não vão conviver com amigos e ninguém vai conviver com ninguém. Então, o primeiro ponto é entender essa realidade. E aí você precisa se questionar. Tudo bem, ok, mas por que a igreja é corrupta? E essa corrupção, ela pode tomar muitas formas, assim, desde a corrupção mais crassa de imoralidade sexual e de desvios financeiros e tal, ou coisas diferentes, assim, tipo, às vezes a corrupção, ela se manifesta em orgulhos e vaidades e, tipo, hipocrisias, não coisas assim tão crassas, vamos dizer assim. As coisas que também podem ser graves ou podem se tornar muito graves, mas que em geral elas têm assim uma capa, né? E a religião ela é muito propensa a esse tipo de problema, né? Porque como ela tem ideais teóricos positivos, as pessoas não se sentem assim tão bem de fazer tudo muito errado assim, de forma muito explícita. Então as pessoas elas guardam o errado para sua esfera mais íntima e para o seu grupinho, a sua panelinha mais íntima, mas para o grupo mais amplo, todo mundo bem vestido, bonitinho, educadinho, blá blá blá. E esse tipo de comunidade, assim, do tipo de igreja, tem o potencial assim de ser extremamente perversa, assim. E por que que é assim? E por que que é tão difícil, ou talvez impossível, que assim não seja? E é difícil a gente explicar essas coisas, porque a gente cai naquele problema que a Ellen White também às vezes comenta, que é, tipo assim, justificar o pecado, desculpar o pecado, porque quando você tenta entender o pecado, mais cedo ou mais tarde você chega assim, tipo, numa pacificação em relação ao pecado, entendeu? Então é difícil tratar com esse assunto, porque esse assunto ele lida com esse problema, que basicamente tem que ver com o problema de que o cristão peca. E aí é aquele problema assim, né, que o pecado ele é um conceito muito elástico, né, como eu gosto de dizer. O pecado ele pode indicar o menor defeito diante da perfeita lei do amor, ou ele pode significar a maior transgressão, assim, tipo. Então, você falhar no amor ao irmão da igreja, como pastor, ou como ancião, ou como membro, ou qualquer coisa, assim, ou com qualquer ser humano, com qualquer mendigo, com qualquer palmeirense, com qualquer coisa assim, que for diferente de você, o mínimo, assim, tipo, o menor defeito na direção do não amor perfeito às pessoas, e etc, ao não tratar como a gente gostaria de ser tratado, a ignorar, ou sei lá, qualquer erro que possa existir, o menor erro é pecado.
Ou você falar e encontra um mendigo na rua, só você não amar ele já é pecado, mas você pega e joga um litro de gasolina, toca fogo nele só para se divertir. Teve casos assim já na história do Brasil, né? Acho que isso aí aconteceu em Brasília, inclusive, alguns anos atrás. Ou você pegar uma criança, esquartejar e beber o sangue dela num ritual mágico, diabólico. Pecado, né? Então, tipo, o pecado é muito complexo, né? Porque ele pode ser muito pequeno, ele pode ser muito grande. E a corrupção da igreja, ela tem que ver um pouco com isso. Só que tem um certo problema, assim. Quando a gente coloca as coisas nesses termos, todo mundo concorda que a gente tem que ter um pouco de bom senso e um pouco de tolerância em relação aos menores defeitos. E todos nós temos que ser intolerantes em relação às maiores transgressões. E todo mundo concorda com isso. Só que as pessoas discordam sobre o que é o menor defeito ou o que é as maiores transgressões ou as transgressões inaceitáveis. Porque no fim gera um pouco isso, né? Os pecados aceitáveis e os pecados inaceitáveis. A maturidade cristã, ela passa por isso aqui. E a gente identifica muitos problemas, assim, muito interessantes em relação à igreja, quando você começa a entender essas questões. O problema, além da diferença de opinião sobre o que é o pecado aceitável e o pecado inaceitável, tem que ver com também uma outra coisa. O pecado aceitável ou inaceitável em mim ou no outro. Que isso aqui também é diferente. Às vezes nós somos mais tolerantes em relação a alguns pecados nossos, e o mesmo pecado no outro a gente é mais intolerante. Ou um pecado que não é nosso a gente é mais intolerante. Às vezes também tem essa diferença. Ou o pecado ele pode ser aceitável ou inaceitável numa pessoa próxima e ser um pouco um padrão diferente para uma pessoa mais distante. Que basicamente é um problema bem complexo isso aqui. A despeito da gente às vezes não gostar de admitir isso, a verdade é que a gente trata a gente mesmo e os nossos sob um padrão diferente do que a gente trata os outros. Por isso, inclusive, uma das coisas que muito machuca a igreja tem que ver com tipo o conceito mesmo de acepção de pessoas, assim, onde certas pessoas, em nome de certas panelinhas, dentro da igreja local ou da igreja de forma mais ampla, elas têm uma carta branca para cometer certas coisas que são julgadas com muita dureza em outras pessoas. Então, por exemplo, se o filho do pastor traiu a mulher dele, pode ser que a comissão da igreja seja um pouco mais benevolente do que se um membro da igreja que é visto como mais problemático ou algo do tipo trair a mulher dele. Porque as coisas no fim elas espelham essas realidades humanas, onde a gente quer ser duro com o outro e leve com a gente. E para o outro a lei, para mim a misericórdia.
Grande parte dos problemas da igreja e das hipocrisias da igreja tem a ver com esse problema. Só que esse é um problema que não é da igreja, esse é um problema da humanidade. Eu sou assim, você é assim, todo mundo é assim em um maior ou menor grau. É tipo o mesmo problema da hipocrisia, porque na verdade isso aqui meio que é um pouco assim a hipocrisia da corrupção do ser humano, que está presente na igreja, como uma instituição humana cheia de seres humanos. Então, a natureza da corrupção cristã, ela tem tudo a ver com isso aqui, mas ela vai além disso aqui. Na tentativa de resolver esses problemas, ou seja, assim, tipo, na tentativa do ser humano transcender a humanidade, as pessoas elas chegam a todo tipo de conclusão a respeito de qual é o caminho para que o ser humano se torne menos humano ou mais humano. Eu vou tentar explicar. Vamos dizer que o pecado é da essência da humanidade. Então, se afastar do pecado é se tornar menos humano, ou seja, menos falível como ser humano, menos errado, menos ruim, menos hipócrita, menos tudo de ruim. Entendeu? Então, nesse aspecto, a santificação nos torna menos humanos. Quando você parte do paradigma de que o ser humano é pecador. Mas tem pessoas que enxergam essa dinâmica no oposto. Elas pensam assim, que a verdadeira humanidade é tipo Adão e Eva antes da queda, ou Jesus Cristo sem pecado. E a gente se afastar do pecado é a gente se tornar mais humano. Entendeu? Porque a verdadeira natureza do ser humano é para ser sem pecado, não é para ser pecadora. Seja como for, a tentativa das pessoas se tornarem melhores e não piores está no cerne da tentativa do ser igreja. Porque, a despeito da igreja pregar que todos são pecadores, a igreja ela precisa, num segundo momento da sua catequese, diferenciar a humanidade em dois grupos. A despeito de todos pecarem, tipo assim, uns são salvos dos seus pecados, outros não são salvos dos seus pecados. Como que se explica isso? Porque uns se arrependeram, outros não. Uns se santificaram, outros não. Uns lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, outros não. E aí isso vai explicando por que uns são salvos e outros não são salvos, e etc e tal. Só que assim, nessa tentativa de, tipo, diferenciar a humanidade entre os salvos e os não salvos, você tem um problema muito complicado, que é o problema que ninguém tem acesso ao coração de ninguém. Então, o coração das pessoas é um terreno absolutamente intocado por qualquer outro ser humano além da própria pessoa. E só Deus conhece o coração da gente, ou de outras pessoas, ou de todas as pessoas. Então, tipo assim, julgar o coração é basicamente uma tarefa impossível.
Você pode pensar que uma pessoa é terrível e ela não é. Você pode pensar que a pessoa é maravilhosa e ela não é. E etc e tal. E aí, o ser humano, ele vai tentar regulamentar uma outra coisa, que é o comportamento. Porque o comportamento, ele pode ser observado, o coração não. E o que acontece, assim? Os comportamentos, eles podem revelar algo do seu coração, mas eles não revelam tudo, e também às vezes é um pouco enganoso. Por exemplo, você vê uma pessoa pegar uma arma e matar outra. Isso revela algo sobre o coração do assassino? Sim. Mas, dependendo do contexto em que um assassinato acontece, isso pode revelar um coração mau do assassino ou um coração bom. Ah, como assim? Ué, pensa da seguinte forma. Pensa num cara que compra uma arma, entra numa escola em nome de opiniões políticas e loucuras da sua cabeça e alveja e mata crianças ao léu, assim, aleatoriamente, pelo prazer de matar e ver as crianças lutando pela sua própria vida e mata meia dúzia de crianças. Isso revela um coração mau desse assassino, óbvio. Mas vamos dizer que uma pessoa veja o assassino entrar na escola, começar a atirar e matar crianças, e essa pessoa está armada também, saca uma arma e mata o bandido. Ela revela um coração bom, porque ela está protegendo a sociedade, a comunidade, as crianças do assassino. Então, a mesma atitude de assassinar, ela pode significar que a pessoa é boa ou que a pessoa é má. O que se dirá dos demais comportamentos? Ouvir música, sair para dançar, beber uma cerveja, transar, sei lá, se reunir para bater papo, jogar videogame, sei lá, mano, qualquer coisa na vida, assim, entendeu? Ou ir para a igreja ou não ir para a igreja, ou sei lá o quê, trocentas coisas. Essas coisas, elas são igual o exemplo do assassinato. Elas podem indicar um coração bom ou um coração mau. Por exemplo, ir para a igreja. Ir para a igreja pode indicar um coração bom ou um coração mau. Tudo depende do que você vai fazer na igreja. Por exemplo, houve um tempo lá na Igreja Central de Curitiba, que eu fui membro, né, quando eu fui batizado, e um tempo depois, um dos diáconos lá da igreja, a mulher dele trabalhava na secretaria, e depois ela saiu da secretaria, e o rapaz era diácono e foi excluído lá, não sei o quê, porque eles estavam roubando uma parte do dinheiro que era recolhido, né, nos dízimos e nas ofertas no culto na igreja. E demorou para esse pessoal ser descoberto. Por quê? Porque eles não ostentavam assim, nada diferente do normal, que seria um casal normal, pobre, dentro da igreja. Eles não compraram casa, carro, ou pelo menos não parecia, entendeu? E eles sistematicamente roubaram as ofertas da igreja. Por alguns anos isso aconteceu. Até que alguém descobriu. Então, quando esse casal vai para a igreja, ou quando, né, o pessoal vai lá roubar o dinheiro da igreja, ir para a igreja é uma atitude de quem está indo cometer um assalto, entendeu? Obviamente que se você vai com intenção genuína de louvar a Deus, de, sei lá, qualquer coisa mais positiva, assim, né?
ir para a igreja pode revelar um coração bom. E isso da mesma forma em relação às coisas em geral na vida, assim, coisas que algumas pessoas consideram assim muito más podem ser boas, e coisas que pessoas consideram boas podem ser más. E o cristão, ele não lida muito bem com isso, muitas vezes. O cristão, ele tem diante de si, em alguns contextos, um certo desespero existencial, que tem que ver com uma dúvida profunda, assim, sobre como que Deus nos enxerga, e especialmente como será o nosso destino, se a gente vai para o céu, se a gente vai para o inferno, ou coisas do tipo. Então, nesse universo desse desespero existencial, existe muita dúvida, existe muito medo, existe muita insegurança sobre se Deus ama ou não, se Deus perdoa ou não, se Deus aceita ou não, se Deus vai salvar a pessoa ou não. E a igreja, muitas vezes, ela tenta suprir esse medo, essa dúvida, essa incerteza, esse desespero existencial com regras. E as regras deveriam ser capazes de aliviar os temores das pessoas. Então, se você guardar o sábado, devolver o dízimo, não ouvir música ou músicas mundanas ou tipo de música, se você não transar antes de casar, se você não trocentas milhões de coisas, você pode se congratular, de certa forma, de que não vai ter muito motivo para Deus não salvar você, entendeu? Não vai ter muito motivo para Deus te condenar. E a corrupção cristã, ela tem muito a ver com isso. Porque ela toma Deus por idiota, como se Deus fosse um ser humano, com opiniões idiotas de ser humano, como se Deus fosse fazer um julgamento idiota. E a hipocrisia, ela é meio que inevitável nesse rolê aqui. Que também é uma coisa engraçada, assim. É tipo o cara que vai no motel com a puta e julga o outro por causa da música. Isso não é um caso isolado, tá? Eu tenho, né, a minha birra particular com um débil mental dessa espécie na igreja, mas existem vários desse tipo, assim, que pegam super pesado com umas idiotices e justificam erros graves da sua própria parte, porque tem a ver com aquele problema, né? O pecado da pessoa, não, Deus perdoa, tá tudo bem. Davi matou e comeu a mulher do cara, tá tudo bem. Você ouve música, você quer pecar do Satanás, você é o demônio no mundo. E assim, cara, eu concordo assim, que quando a gente olha, né, o problema, o desânimo é uma reação muito adequada. Porque assim, cara, lidar com um ser humano retardado mental, incoerente, completamente idiota, assim, ai, cara, é um negócio muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, é possível discordar dessa quantidade enorme de farisaísmo e regras extrabíblicas e burrice que gera toda a hipocrisia e um clima cultural pesado e terrível dentro da igreja. É possível discordar disso tudo, mas é possível entender, cara. E quando a gente entende, por mais que a gente ainda possa manter
uma visão assim de quanto isso tudo é idiota demais, a gente pode ter uma certa empatia pelas pessoas dentro da igreja que são perpetradores dessa mentalidade e vítimas dessa mentalidade, do farisaísmo e dessas burrices infinitas que existem dentro da igreja, que fazem com que as pessoas se concentrem nessas coisas secundárias e transgridam as coisas primárias, né? Que é aquela dificuldade de entender o que é aceitável do que é inaceitável, né? E aí para a pessoa é inaceitável ouvir uma música, mas é aceitável sustentar pastor visto em motel com puta, ou coisas do tipo. Aí, na hora das coisas graves é não julgueis. Na hora das bobeiras é você está com o diabo, você foi visto com política, não, acabou a sua vida, seu ministério e blá blá blá. É muito louco, cara. Isso é muito insano, assim. Mas é possível entender o lado dessas pessoas, cara. Primeiro de tudo, você tem que se colocar no lugar das pessoas. E você tem que imaginar ser o que você não é. E ser diferente do que você é. Você se imaginar no lugar da pessoa. Você imaginar a família dela, a criação dela, o país dela, a educação dela. Você imaginar os medos dela, as esperanças dela, os pecados dela, as dificuldades cognitivas dela, as burrices dela, as dificuldades emocionais. Às vezes a pessoa não lida bem com o pai, ou com a mãe, ou com a família, ou com o sexo, ou com dinheiro, ou com isso, com aquilo. E cada um sabe onde o calo aperta em si, assim, e nenhum de nós é perfeito em tudo, né? E a gente pode olhar para uma pessoa assim muito diferente da gente e entender. E entender não significa justificar. Ai, tá tudo bem, então, roubar a igreja, tá tudo bem ser um boss, ser um lixo, ser o servo do Satanás. Não, não tá nada bem. Mas, ao mesmo tempo, é compreensível. A gente não precisa chutar o balde da nossa comunhão com a comunidade de forma mais ampla e geral, por causa dos elementos piores, muito menos com Deus. E a gente pode, de alguma maneira, tirar dessa situação toda, não só assim motivos para não desistir, não desanimar, mas até mesmo para fazer o oposto, assim, trabalhar em função de. Porque, né, o rapaz que escreveu isso aí, ele é um ancião. Então isso significa que na relação com a igreja, qualquer tipo de discordância que ele tenha ainda não foi percebida a ponto de tirar dele o cargo. Então ele ainda tem voz, ele pode pregar, pode ensinar, pode dar estudo bíblico, pode visitar, pode cantar, pode fazer um monte de coisa. E cara, tem que trabalhar para melhorar as coisas. Tipo, é o oposto do desanimar e desistir e deixa pra lá, entendeu? Porque, na verdade, poucas são as pessoas que percebem assim o quanto a igreja é uma bosta. E nós precisamos muito de líderes que entendam que a igreja é uma bosta, no aspecto correto, para melhorar as coisas. Claro, isso aqui é uma coisa complicada, porque é o mesmo problema de entender o que é aceitável ou não aceitável, né? Pessoas que não têm muito bom senso vão achar que a igreja é uma bosta porque tem gente que ouve rock, porque tem gente que não segue a Ellen White no vegetarianismo. Tudo umas idiotices, entendeu? Ah, mas o motel com puta? Não, tranquilo, Deus perdoa, Deus ama. Muito engraçado. Assim. Ou tem gente também que concorda, né, que das corrupções são erradas, assim. Mas o ponto é assim, tipo,
Nós precisamos de pessoas que entendam que a igreja é uma bosta, mas que entendam isso da forma mais cristã, mais inteligente, mais biblicamente bem embasada, não baseada em meras opiniões humanas, mas realmente na lei divina, etc. Para tentar tornar a igreja um ambiente um pouco melhor. Então, assim, olha, por exemplo, eu tô fora da obra, assim, da organização. Junho do ano que vem vai fazer 10 anos. E assim, cara, tipo, de vez em quando eu tenho vontade de morrer? Sim. De vez em quando eu tenho vontade, assim, de desistir, chutar o balde, assim? Tenho, cara. Mas, em geral, o que me mantém fazendo o que eu faço na direção da edificação da igreja é a visão fundamental, cara, de amor a Deus e amor às pessoas, cara. Por mais que talvez eu não seja assim um bom representante dessa teoria do amor a Deus e do amor ao próximo, eu levo isso aqui muito a sério, cara. E eu não consigo, assim, não me envolver em tentar fazer com que as coisas sejam melhores, entende? Claro que o meu entendimento do que é melhor, né, é o meu entendimento. Aí vai ter outra pessoa que vai discordar também, assim, do que eu penso, entendeu? Mas eu tento, assim, na minha consciência, ter a visão que eu compreendo ser mais madura, mais profunda, mais benevolente, mais séria, mais sincera, mais verdadeira e mais adequada para entender a complexidade do fenômeno. Então, eu discordo profundamente, assim, de muita coisa. Mas eu não deixo de conviver, eu não deixo de pensar, eu não deixo de... Também, às vezes, eu me imponho, né? Então, a pessoa discorda ali de mim, eu ignoro a discordância dela e imponho a minha presença, porque eu também não posso me tornar o absoluto escravo do retardado mental que me julga porque é um retardado mental. E também, eu sempre considero, assim, as burrices, eu sempre tento pensar assim, se a pessoa tiver razão, né? Por mais que eu enxergue, assim, muito claramente que a pessoa está me julgando com base numa absoluta idiotice, eu tento enxergar o lado dela, assim. E isso me faz ser menos intolerante até do que eu pareço, às vezes. Porque tem pessoas, às vezes, que me vêm meter a boca no negócio assim e elas pensam, assim, que eu sou uma pessoa muito intolerante. Mas, na verdade, não. Na verdade, eu entendo. Claro, eu me permito expressar as coisas de forma bem clara, porque eu acredito que essa é uma das minhas funções na realidade. Mas eu realmente entendo, assim, o lado das pessoas que eu combato, das pessoas que eu discordo. E por causa disso, eu não tenho, assim, uma inimizade absoluta com essas pessoas. Porque se a gente absolutizar a inimizade, daí não tem como participar. E eu acho que esse é um pouco o sentido do que Paulo vai dizer, né? Que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra o que está por trás, né? Conviver com a humanidade, com as suas incoerências, com as suas burrices, com as suas maldades, cara, é uma coisa pesada, mano. Dá vontade de morrer, cara. Mas a gente não pode sucumbir a isso aí. Porque a luta não tá aí, cara. As estruturas psicológicas, sociais, humanas, elas correspondem a problemas mais complexos, cara. Os enganos espirituais que tornam a hipocrisia, mato dentro da igreja, uma coisa muito comum, elas correspondem
a esta condição pecaminosa humana que torna a gente escravo do pecado, influenciado pelo diabo. E é muito ruim enxergar isso na igreja, mas a gente tem que enxergar, e tem que enxergar isso na gente também, porque nós não somos o alecrim dourado no meio do esgoto, entendeu? A gente é parte do problema. E a gente tem que, de alguma maneira, se colocar no lugar das pessoas, e se a gente gostaria que as outras pessoas não desanimassem com a gente por causa dos nossos defeitos, a gente não pode desanimar com elas por causa dos defeitos delas. Claro que falar é mais fácil do que fazer, claro que na prática não é simples. Ninguém aqui está dourando a pílula e dizendo assim que basta ter uma visão da pecaminosidade universal e da necessidade de amor a Deus e ao próximo e está resolvido os problemas. Não. Mas, no fim, é sobre isso, entendeu? Você tem que ter a visão da pecaminosidade universal e você tem que olhar para cada ser humano, o pior, o vagabundo visto em motel com puta, o Ayrton, o Marlington, eu, você, quem quer que seja, como pessoas dignas de amor, de perdão, de uma outra chance, e de terem as suas sensibilidades consideradas como quem tem direito às suas opiniões, a despeito delas poderem ser vistas como erradas, ou ruins, ou idiotas, ou burras, e muitas vezes serem tudo isso mesmo. Mas às vezes a gente também tem as nossas burrices, as nossas coisas da nossa cabeça. E o grande desafio da vida cristã é esse, é enxergar a realidade e tirar disso tudo uma lição de que a palavra de Deus ela é muito séria e muito verdadeira nesses aspectos. Da revelação da pecaminosidade universal e do chamado ao amor universal. E no fim, é uma mensagem assim que ela é ao mesmo tempo muito simples, mas também muito profunda. Ela tinha tudo para não ser verdade, mas ela é profundamente verdadeira. Porque é meio contraintuitivo, entendeu? Por exemplo, você vai e diz para todo mundo que todo mundo é um lixo. Aí qual que seria a conclusão óbvia? Então você não deve amar ninguém, você não deve confiar em ninguém, você não deve conviver com ninguém. Mas a mensagem é o oposto, você tem que amar todo mundo. Então, esse paradoxo de todo mundo errado e todo mundo amado e todo mundo não presta, mas tem que conviver com todo mundo, é a mensagem da vida que nos mantém vivos, que nos mantém existindo. Entendeu? Porque desistir disso é desistir de amar, então é desistir da lei de Deus, e é também se entregar ao pecado. Mas a gente não está chateado porque está cheio de pecado na igreja? Então o caminho não é se entregar ao pecado porque está cheio de pecado. Então você tem que tirar da hipocrisia da igreja, do pecado, a motivação para amar a igreja, cara. Porque é família, porque é quem a gente ama, e que tem a ver com Deus e com o que Deus pede da gente. Para a gente amar, entendeu? É sobre isso, entendeu? Não tem outra coisa. E assim, cara, deixa eu dizer uma outra coisa assim também. Você fez vários elogios a mim aí, né, o rapaz, na mensagem dele, dizendo que eu sou intelectual, sábio, corajoso, verdadeiro e um homem de verdade. Cara, tem que tomar cuidado com essas percepções. Acima de tudo, não é que eu não seja nada disso que você falou, tá? Não é isso. Mas acima de tudo, o que eu realmente sou é uma pessoa diferente. Não necessariamente boa, tá? Tem que tomar cuidado assim com pessoas como eu.
Eu tenho algumas características que parece que eu sou um pouco melhor do que algumas pessoas? Sim. Isso é bem engraçado, inclusive, porque, por um certo lado também, eu sou visto como pior, né, por algumas pessoas. Mas no caso do rapaz aí, ele aparentemente ele é capaz de enxergar o meu lado, tipo, melhor. Mas tem que tomar um pouco de cuidado com essas percepções, porque eu também sou hipócrita, eu também sou incoerente, eu também não sou aí o professor do negócio assim de uma forma mais digna, vamos dizer assim, entende? Nem na teoria nem na prática. Então, no fim, eu fico feliz que você enxerga as minhas qualidades nesses aspectos, mas assim, eu sou só uma pessoa igual a todo mundo, ou eu sou só uma pessoa, tipo, com defeitos como todo mundo tem e com qualidades que também todo mundo tem, mas com a minha síntese particular e que tento inspirar você do outro lado, não a ser parecido comigo, porque eu não tenho essa vaidade nem essa intenção, muito pelo contrário, inclusive, até ser parecido comigo é meio que uma maldição, na verdade. Mas a minha real intenção, assim, é que você do outro lado saia uma melhor versão de você mesmo do nosso contato aqui. Eu quero que você pense mais, eu quero que você ore mais, eu quero que você pondere mais, eu quero que você leve certas coisas em conta mais, para você entender melhor as coisas na sua vida e ser mais uma pessoa de fé, de amor, de missão, de louvor e de bom entendimento das coisas. O único motivo pelo qual eu faço as coisas que eu faço aqui é por causa disso, entendeu? E assim, cara, você disse que você está exausto de adventismo, né? Cara, o adventismo é um fenômeno muito louco, cara. Acima de tudo, porque o adventismo ele é uma religião muito rachada em relação ao que é aceitável ou inaceitável, o que é verdade, o que não é, em relação a um monte de coisas, entende? Sobre a relação entre a Bíblia e a Ellen White, e a relação entre a lei de Deus e os aspectos que a lei de Deus não fala, questões culturais, de vida, e sexualidade, música e trocentas coisas. Então, assim, cara, a experiência adventista é uma experiência bem complicada, sabe? E realmente, a maior parte dos membros, líderes e pastores da igreja, a maior parte não entende muito bem e não articula muito bem os problemas do adventismo. Porque as pessoas têm um pouco de medo também de olhar para o lado humano, ou o lado satânico, ou o lado mais cru da realidade da igreja e se apostatar, né? Então a maioria dos líderes e membros da igreja, eles têm uma visão bem fantasiosa da igreja. E nesse aspecto eu sou um pouco diferente, né? Mas isso tem muito a ver com a minha experiência no ateísmo também, e de eu ter um pouco desse lado. Não de eu ser ateu porque eu não sou, mas tipo assim, o ateu ele desenvolve um olhar muito crítico à religião. E isso eu carrego. E eu não consigo não carregar. E quando eu vejo uma comunidade bem doente, eu me lembro que eu estou muito correto nesse aspecto. Porque comentários desse tipo que foi o rapaz fez aí, eles revelam que eu estou no caminho bem correto. Por quê? Porque é nesse tipo de sentimento que a gente tem que mexer. Não no aspecto da gente ser alvo do desânimo da pessoa, mas do que a gente fala, mostrar para a pessoa que a gente pode ser sincero sobre a realidade dos fatos. E a realidade é que a religião cansa, o adventismo cansa. Porque o adventismo e a religião, de forma meio que geral, não é uma expressão exata do reino de Deus. Não é uma expressão exata do evangelho. E por causa disso, a gente precisa poder falar. Assim como Jesus falou. Dos farisaísmos, das burrices, das maldades, das incoerências, das
coisas inaceitáveis entre nós. E é por isso que a gente vai revivendo o evangelho na nossa experiência. E os fariseus vão reagindo e a gente vai metendo a boca e vai virando o caos que é, até a gente ser morto. E aí, se a gente for morto do lado correto dessa história, a gente tem a esperança de ressuscitar. Senão, não. E o caminho para a ressurreição não é a regulamentação do comportamento. É a admissão do pecado no íntimo do coração, o arrependimento e a conversão e a disposição de amar que vem do íntimo do coração. Nada além disso resolve. Tentar substituir essa disposição de amor por uma disposição de cumprir regulamentos de uma igreja cheia de retardado mental e corrupto e imbecil, não funciona e nunca vai funcionar. E os representantes desse adventismo farisaico e etc e tal, eles odeiam essa realidade. E eles criam bastante problema, assim. Mas a nossa função, a função de quem enxerga estas coisas, é não deixar a vida deles ser fácil. Porque no reino de Deus também tem treta. Isso não desanima. Ou pelo menos não a mim, né? A treta me anima. Acho que é por isso que eu não desanimo. Então, se você quer um conselho, abrace e ame a treta dentro da perspectiva correta da treta. Não como uma luta contra as pessoas, mas como um chamado a lutar contra o engano. Inclusive contra o engano adventista do sétimo dia. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, se Deus quiser.